Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico, você está aqui na minha casa. Eu quero mais uma vez apresentar a você um conteúdo para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lições da CPAD. E já estamos na nossa 8ª reflexão, onde vamos falar sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. Lição número 8, que será ministrada no próximo dia 20 de fevereiro de 2023. Estamos trabalhando o primeiro trimestre de 2022 e as lições comentadas pelo pastor Douglas Batista, falando a respeito da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Após essa oração, quero fazer todas as leituras que irão fundamentar nossa reflexão a partir deste momento. Então, aperte o cinto aí, venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação. Fale, ó Deus, ao nosso coração, a tua palavra. E, Senhor, que a tua vontade seja plena em nós para a glória do teu nome. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos então para as nossas leituras. O texto áureo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A verdade prática nos diz: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmada nos evangelhos. E a nossa leitura bíblica, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 9 e Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Pause o seu vídeo, faça essa leitura, porque ela é muito importante e vai fundamentar nossa reflexão a partir deste momento. Que coisa maravilhosa! Já estamos na nossa 8ª reflexão, daqui a pouco já estamos no segundo trimestre de 2022, o tempo está voando e nós temos que estar atentos a estes assuntos maravilhosos propostos para estes domingos. Estamos refletindo essas lições sobre a Escritura, a supremacia das Escrituras. Esta lição tem 3 pontos que serão estudados. O primeiro, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. O segundo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E o terceiro objetivo, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. Então veja, a lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados, igualmente sagrados, de origem divina e que integram o que chamamos de cânon das Escrituras. Possuem, como já disse, igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Quando lemos no nosso texto áureo, lemos aquilo que é conhecido no contexto judaico como o Shema. E o Shema, Israel, são as 2 primeiras palavras da seção da Torá que constituem a profissão de fé central do monoteísmo judaico. E é o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Então este texto fundamenta, é uma profissão de fé, e este é um texto declarado e declamado com muita frequência dentro do contexto judaico. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos, e muito do que a lei, os profetas e os salmistas falaram se cumpriram na íntegra quando começamos a ler o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus mesmo traz sempre uma expressão para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta. Em algumas, não poucas, em várias ocasiões nós vemos esta narrativa dentro do contexto de Mateus. Então, os preceitos e as narrativas da lei têm aplicação nos evangelhos, né? E nessa lição vamos estudar justamente a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Pastor, eu não sei o que é Pentateuco.
Você vai aprender tudo isso aqui nesta reflexão. O primeiro momento dessa reflexão fala justamente sobre o Pentateuco, a lei de Deus, e vamos falar também sobre os evangelhos, a mensagem de Cristo e uma mensagem transformadora, o terceiro tópico desta reflexão. Então, o Pentateuco é uma palavra que deriva de dois termos gregos, penta e teukos, que significa 5 volumes. 5 volumes, pastor? Então, quais livros do Antigo Testamento constituem esses 5 volumes? Ora, se trata dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No contexto judaico, na Bíblia hebraica, a Tanar é justamente a Torá. A Bíblia hebraica, em caráter de informação, é formada pela Torá, Neviim e Ketuvim. Então, dentro da lei, falamos da Torá, falamos do Pentateuco. Mais uma vez, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O texto hebraico. E pelos judeus ainda hoje, esses volumes são assim denominados: Torá, com sentido de instrução, ensino, direção, palavra. Este é o sentido. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei. Quando falamos da lei, estamos falando necessariamente da Torá, do Pentateuco, né? Ou lei de Moisés, né? A lei é entregue ao povo por intermédio de Moisés. Ou lei de Deus, também é assim chamada, ou a lei do Senhor. É bom termos esse tipo de informação, até para preparar uma ministração, uma palavra gloriosa, só com esses detalhes aqui já apresentados. O segundo ponto fala da grandeza da lei. Estuda-se sobre 3 aspectos. A lei é estudada sobre 3 aspectos. O primeiro deles, aspectos morais, que possuem validade permanente para todos os povos. É aquele que diz que a lei não é para a igreja, que não é para os povos gentílicos. Existem traços da lei que devem sim ser observados ainda. É válida e permanente para todos os povos. Aqui entramos no caráter cerimonial, que deve ser avaliado dentro de um contexto, né, que trata justamente da liturgia religiosa dos judeus. Então aqui a igreja ela não precisa admitir nenhum rito cerimonial judaico nos seus cultos atuais. E o terceiro ponto, as leis civis, o caráter civil da lei proposta por Deus. Nós falamos muito do Decálogo, mas são aproximadamente 613 leis dentro de toda a lei dada por Deus ao povo de Israel. E as leis civis, né, justamente dizem respeito a causas civis, ou seja, responsabilidade do indivíduo, nesse contexto do israelita como cidadão. E que coisa interessante, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Lembrando que existem outros códigos de lei, como por exemplo na Mesopotâmia, códigos de Ur-Nammu, o código de Hammurabi, código Lipit-Ishtar e dentre outros, alguns códigos chineses. Então existem códigos muitos e datados em datas muito antigas também. Então, falando da palavra de Deus, ela é enxergada como santa. A lei é santa e o mandamento justo, santo e bom. A palavra de Deus é justamente isso. A vontade de Deus é justamente assim, perfeita, boa, agradável. A lei também é espiritual. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Contudo, a declaração de fé enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus vai esboçar o plano mais extraordinário, o plano mais perfeito e o plano mais glorioso, e devemos louvar a Deus por este plano, que é o plano de redenção da humanidade em Cristo
Jesus, isso mesmo, aquele ou aquela humanidade que for agora totalmente arrancada de um relacionamento contínuo com Deus devido ao pecado original, agora, através da pessoa bendita de Cristo, é reconciliada e temos que apenas professar a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e viver uma vida de santificação. Estamos caminhando para este nível inigualável de relacionamento com Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quando olhamos para Cristo, é fundamental que creiamos, que tenhamos Ele como o alicerce da nossa salvação. E a graça manifesta na pessoa bendita de Cristo, e pela graça somos salvos por meio da nossa fé. Temos que crer, isso não vem de vós, é dom de Deus. Que coisa maravilhosa, é dom, né? É um favor imerecido, isso é graça. O terceiro, a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Veja, este capítulo 10 da carta aos Hebreus fala justamente de uma incapacidade, da lei cerimonial frente ao sacrifício de Cristo. O sacrifício cerimonial, podemos dizer que ele apenas abafava o pecado, não removia o pecado. Veja, ele era apenas encoberto, podemos assim dizer, mas logo veio o Cordeiro de Deus, que segundo João Batista, tira o pecado do mundo. Isso mostra claramente a superioridade do sacrifício de Cristo, como também vemos a superioridade do ministério de Cristo como sumo sacerdote. Então veja, isso mostra a superioridade de Cristo como Cordeiro, oferecido para a remissão plena, veja, plena dos pecados, e da superioridade do sacerdócio de Cristo diante do sacerdócio arônico. Esse capítulo 10 da Epístola aos Hebreus é extraordinário e deve ser lido com muita atenção. Então, ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. A lei é justamente isso. Paulo diz que não saberia o que era pecado se a lei não dissesse que isso é pecado. Então veja, a lei evidencia o pecado, isso é bom, a lei evidenciar o pecado é bom. O problema é que a lei não se preocupa ou não propõe um meio para que o resgate desse pecador seja realizado. A sanção, veja, nunca, a sanção, quando digo, é a sentença para aquele que transgride, nunca é inferior ao pecado, ao crime praticado, ao delito praticado. Então, a graça altera esse fator, pois vai promover e vai prover redenção em Cristo ao pecador. Isso é agora liberdade para permanecer na prática do pecado. Ora, onde abundou o pecado, agora superabunda a graça de Deus. Não podemos mais servir ao pecado. Fomos alvo de todo o efeito, não parte do efeito que a graça propõe em nós. Nós somos alvo de todo o efeito que a graça produz em nós. Então veja, essa lei foi dada então para revelar o pecado, demonstrar então a necessidade da graça, Serviu também como um aio, como um guia para conduzir, a redenção em Cristo Jesus. E a lei encerrou toda a humanidade onde? Debaixo do pecado. Não há outra alternativa. Fomos gerados em pecados, concebidos em pecados, até que fomos alcançados pela graça de Deus. Esta reconciliação se dá única e exclusivamente através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Desse modo, ninguém pode ser salvo porque é bonitinho, porque pratica boas obras. Nada disso vai gerar aquilo que é apenas produzido pela graça. Então, nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. E isto é uma verdade, eu acho
inegável. Nos deu vida abundante em Cristo, é exatamente isso que temos, vida abundante, né? E Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei, porque que homem era capaz de cumprir a lei? Se você cumpre toda a lei, mas peca em um único ponto da lei, você transgrediu toda a lei. Que homem era capaz de cumprir a lei com tamanha exatidão? Cristo, ele cumpre a lei e inaugura então, veja, inaugura então a dispensação da graça. Talvez essa dispensação nunca pudesse ser uma realidade sem que a lei pudesse ser cumprida na sua totalidade. Por esta razão, por mais um motivo, Cristo é enviado e o Filho de Deus é dado a mim e a você para que ele pudesse, na íntegra, na sua totalidade, cumprir a lei. Coisa gloriosa. Então, agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. É ali que estamos, né? O pecado não terá domínio mais sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14. O segundo ponto fala os evangelhos e a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho, o termo evangelho tem origem no grego evangelion, gospel em inglês, como significado de boas novas. Refere-se justamente à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo Jesus. Paulo, ele era um pregador totalmente eufórico, cheio de vigor, e ele pregava mesmo e de nada fazia questão, nem tenho a minha vida por preciosa, dizia ele, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho de quê, Paulo? Ora, do evangelho, das boas novas da graça de Deus. Então o evangelho é extraordinário e necessário que preguemos o evangelho. Por quê, pastor Márcio? Ora, porque o evangelho de Deus, ele é poder. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, o evangelho sendo pregado. O efeito que o evangelho causa é extraordinário. Dado a esse resultado extraordinário que o evangelho produz, nós não podemos ficar de bocas fechadas, em hipótese alguma. Abra tua boca aí onde você estiver e seja aquele que anuncia as boas novas de Cristo Jesus. Os seus autores, né, chamados de evangelistas, né, que significa portadores das boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como os chamados de sinóticos, que tem justamente o termo que significa uma visão conjunta ou tem o mesmo ponto de vista, no sentido de expressar a mesma visão sobre alguma coisa. Então, registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. Galileia está na parte mais setentrional do território de Israel. Depois temos o território um pouco mais abaixo de Samaria e após o território da Judéia. Lembra que Jesus, saindo da Judéia para ir até a Galileia, tinha que passar por Samaria? Pois é, aqui nós temos um quadro geográfico, né, sobre a posição destes territórios no mapa de Israel. Galileia no norte, ali no meio, no centro ali, a região de Samaria, e na parte do sul nós temos a região da Judéia. O quarto evangelho, porque quando falamos de evangelho é bom falarmos que é um evangelho apenas, e temos aqui os quatro evangelistas que vão narrar a biografia de Jesus Cristo, Mateus, Marcos e Lucas, e o quarto evangelista, João, que tem algumas peculiaridades. O evangelho de João é extraordinário, né? Enfatiza agora o ministério de Jesus Cristo justamente na Judéia. Se Mateus, Marcos e Lucas falam mais a respeito do ministério de Jesus na Galileia, João vem nos dar o ministério de Jesus mais para a região sul, para a região da Judéia. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação no deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros evangelhos, nos sinóticos, né, a pregação do reino aparece como
tema central da mensagem de Cristo Jesus. E a pregação do Evangelho começa justamente com ele, com Cristo Jesus, pregando em todos os lugares onde este estava exercendo este ministério aqui na terra. Ele anunciava o reino dos céus. Então ele prega a mensagem, e o tema central da mensagem de Cristo é justamente este. E João vai enfatizar que o reino divino não é deste mundo. João, o evangelista, o apóstolo amado, vai enfatizar que o reino não é deste mundo, e nós já compreendemos isso já faz tempo. Então, os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram onde? Ou em quem? Se cumpriram todas elas em Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdades aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos que ali naquela sinagoga estavam fitos nele, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha a ousadia de Cristo em mostrar àquele povo de que a palavra apontava para ele e que a palavra estava sendo cumprida ali diante dos olhos daquele povo, diante daquela geração que negou, que rejeitou. Por esta razão que este mesmo Cristo vai dizer que nos últimos dias a rainha do sul se levantará com aquela geração e vai condenar aquela geração, porque ela gostou de ouvir a sabedoria de Salomão, e diante daquele povo, daquela geração, está quem é mais sábio do que Salomão. Jesus diz ainda que aqueles ninivitas se levantarão no dia do juízo com aquela geração e vai condenar esta geração. Por quê? Porque os ninivitas se arrependeram com a mensagem pregada por Jonas, esse mesmo. E aquela geração não haviam se arrependido nem estavam se importando com a mensagem pregada por Cristo, que é maior do que Jonas. Então, dentro dos evangelhos, Jesus é apresentado como filho de Davi, o filho de Deus, e a sua vinda vai inaugurar o começo do reino e requer o quê? Conversão de pecadores. É o que ainda se requer. A porta, nós cantamos que a porta da salvação ainda aberta está, e requer o quê? Conversão dos pecadores, arrependimento. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, e ele é soberano mesmo, tanto na eternidade passada, na eternidade futura e nos dias presentes onde nós estamos vivendo, né? Deus é soberano sobre todas as coisas. A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mais uma vez, identificamos Jesus nos evangelhos em 3 características ou 3 títulos principais: Salvador, Senhor e Cristo. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que para ser salvo precisamos crer em Cristo, porque ele veio salvar aquele que estava perdido. E nós vemos agora João dizendo que a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. E aqui temos o texto áureo da Bíblia Sagrada. Qual é o texto áureo da Bíblia Sagrada, pastor Márcio? Olha, João 3, versículo 16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O terceiro ponto diz: uma mensagem transformadora. Se tem algo que a palavra de Deus que o evangelho é uma palavra transformadora. Ela transforma o caráter, ela transforma a família, restaura a família, e ela também regenera a sociedade. Pastor, que loucura! A palavra de Deus gera todos esses benefícios? Sim, senhor, sim, senhora. A palavra de Deus tem poder para exercer
todo este resultado na vida da igreja e na vida da humanidade. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar, né? O caráter na psicologia é o termo que vai designar o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir desse indivíduo, é a forma peculiar que cada indivíduo se comporta. Então, na lei, no decálogo, nos 10 mandamentos, existem orientações básicas para o modo de viver dos israelitas, né? E esse modo de viver, quando falamos de conduta moral e civil, essas observâncias também devem ser feitas pela Igreja de Deus. Por quê? Porque esses princípios também são aplicados dentro dos evangelhos. Quando lemos em Marcos capítulo 10, versículo 19, né? Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. No evangelho de Lucas 18, na passagem daquele jovem rico, Marcos vai dizer que Jesus amou aquele jovem, né? Ele era, por certo, um rigoroso observador da lei. E aqui é interessante observar que o aspecto legalista da coisa não vai trazer salvação a ninguém. Isso é uma ideia legalista que anula a graça. Achar que a observância de determinados requisitos vai trazer salvação é querer anular a graça, é o caráter legalista do negócio e nós devemos fugir desse tipo de comportamento. Então, naquele jovem rico, né, naquela conversa, naquele diálogo com Jesus, ele diz que era um observador. Vou abrir o texto aqui para que possamos ler. Ele era um observador aqui da lei. Mas quando Jesus propõe a ele que ainda falta uma coisa, ele é cumpridor da lei, mas Jesus diz que falta uma coisa. Vende o que você tem, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele se mostra incapaz, inapto de ter esse comportamento. Fica triste, né? E por certo se afasta da presença de Cristo, de modo que Jesus, vendo que ele ficara muito triste, disse quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza ou muita riqueza, ou aqueles que são ricos. Então, a palavra de Deus, ela transforma o caráter do homem. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter do homem. Somente a graça que nos é apresentada na palavra pode restaurar as nossas famílias, os nossos filhos, os relacionamentos entre marido e mulher. Tudo isso deve ser observado. E também a regeneração da sociedade. A nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito à sociedade, envolve pensamento, palavras e obras. E o próprio Cristo ensina que aquele sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 questões pontualíssimas. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, semelhante à primeira, amar o próximo como a ti mesmo. Então, os evangelhos asseguram e nos dão e trazem esta verdade aplicada ao nosso coração. Então, a função da lei era transitória, ela revela o pecado, não provê meio para que esse pecador seja resgatado, mas vem a graça divina e traz agora a redenção para este pecador, né? Embora a lei não revelando o pecado, não provendo meio para este pecador, ela vai apontar para o plano de salvação em Cristo Jesus. Esta é a nossa lição de hoje. Eu espero profundamente que você tenha sido abençoado por esta palavra. Senhor, eu rogo a Ti que abençoe os Teus filhos e aplique esta palavra aos corações. É que humildemente peço e eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e a próxima.